Seja muito bem-vinda ao Vida Real. Nessa série, eu dou mentorias gratuitas para minha audiência. Aqui, a gente pega casos reais e eu trago conceitos, reflexões, ferramentas, direcionamentos para a mentorada escolhida. Então, vamos nós, vou fixar o tema de hoje. Eu sou a Gabi Baracon e o nosso tema de hoje, o desconforto principal da nossa mentorada de hoje é desânimo e irritação. Então, já vou fixar o tema aqui da nossa live, da nossa mentoria. Aproveita, compartilha, chama mais gente para vir assistir, porque lembra, tudo que está sendo falado aqui pode ser que você não necessariamente se sinta desanimada e irritada, mas todas as reflexões, os conceitos que eu trouxer aqui, pode ser que se apliquem para a sua vida. Então, a gente conversa sobre diversos assuntos, né? Eu pego o formulário que a mentorada preencheu. Lembra que a sua identidade não vai ser revelada, a não ser que você queira entrar comigo em algum momento para tirar alguma dúvida e tudo mais. Só que, se você não quiser, você não vai aparecer, a sua identidade não vai ser revelada e você vai receber a mentoria assim mesmo. É claro, é uma mentoria em um formato diferente, né? Eu não tenho uma mentorada aqui de frente comigo, confirmando as informações, a gente podendo aprofundar, mas eu prometo que em cada mentoria eu vou dar o meu melhor aqui para trazer o máximo de conceitos e conteúdos que possam ajudar essa mentorada. Belezura? Então, vamos lá, que eu tenho tudo aqui anotadinho. Então, eu vou, como eu comentei semana passada, que a gente fez o nosso primeiro episódio, sempre que for começar um Vida Real, eu vou ler a história que a mentorada me mandou e depois vou trazer as reflexões, os conceitos, tudo para ajudar essa mentorada, beleza? Então, vamos lá. Hoje, o desconforto em questão é o desânimo e a irritação, né? E a gente sabe que todo sintoma tem uma causa. Nada está acontecendo do nada na nossa vida. Então, eu vou ler a história dessa mentorada. Sempre vou ler, por quê? Porque pode ser que vocês se identifiquem em vários momentos. Pode ser que, às vezes, você não se identifique com a história, mas com os conceitos que eu vou trazer, você pode aplicar em uma ou mais áreas da sua vida. Beleza? Então, essa mentorada, ela colocou aí que ela está buscando autoconhecimento para melhorar a relação dela com ela, os relacionamentos com outras pessoas, a qualidade de vida, a insegurança, a saúde física, o estresse e a ansiedade, né? Para melhorar essas questões. Ela começou, porque ela já fez um processo de autoconhecimento, então ela começou a busca dela por autoconhecimento, porque ela não sabia o que ela queria fazer profissionalmente, ela tinha a autoestima baixa e muita insegurança. Como que foi a infância dessa mentorada? Como que foi a infância dessa mentorada? Foi uma infância boa, apesar dos traumas de autoestima. Tenho ótimas lembranças e sei que estou no caminho para ressignificá-las. Depois eu vou vir fazendo as considerações, beleza? Já fez um processo de autoconhecimento e eu pergunto, quais são as situações que mais te geram incômodo? Ela colocou assim, vários pontos. Primeiro, anda se questionando muito para onde precisa focar profissionalmente, onde ela realmente deve usar o talento dela para gerar valor na vida das pessoas. Se sente confusa, sem saber onde ela quer chegar. Segundo ponto, ela está respeitando a quarentena, saindo muito pouco de casa, mas o convívio social está zero. E isso está fazendo muita falta. Como ela é filha única, ela se sente muito sozinha e tem uma facilidade enorme para se isolar socialmente. Terceiro ponto, que está gerando incômodo nela. Apesar de não falar, eu reclamo e critico a mim mesma e as coisas que estão à minha volta. Muito, mas muito. Botou aquela ênfase. Rebato elas, mas
Quando ela botou assim, ó, sabe quando você cansa de ficar fazendo isso? Tá sendo um esforço muito grande. Eu não tô sabendo vencer essa batalha entre me sentir culpada e mal e me sentir bem e em paz. Eu tô me sentindo muito culpada e mal ultimamente porque eu me sinto cansada mentalmente, muito ansiosa. Eu acabo procrastinando muito e me sinto culpada por isso. Quarto ponto, me sinto irritada porque me sinto no mesmo lugar, perdida, sem conseguir resolver essas coisas. E aí eu pergunto, né, sobre as questões físicas, porque isso traz um direcionamento para a gente, de acordo com a medicina germânica, que é aplicada na decodificação mente-corpo. E ela tem ali, ó, sinto cansaço mental, me esqueço das coisas com facilidade, dificuldade para emagrecer por conta também do hipotiroidismo. Vamos conversar sobre isso. E qual o seu maior desejo, pensando aí vida pessoal, profissional e questões emocionais, estabelecer onde eu quero chegar profissionalmente de verdade e os motivos para fazer isso. Encontrar uma pessoa para ser meu companheiro amoroso. Então, ó, temos muitas questões aí que essa mentorada colocou no formulário dela. E vamos começar a pontuar as questões para essa mentorada que está se sentindo aí desanimada, irritada, se questionando sobre muitas coisas. Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero trazer. As questões físicas que ela colocou, né? Tem questões que não são físicas, né? Que são emocionais, que são questão de cansaço mental. Outra coisa que ela colocou aqui, se esquece das coisas com facilidade. E o primeiro ponto que eu quero trazer para essa mentorada e para você que está se sentindo aí desanimada, irritada, está tendo dificuldade para lidar aí com as suas emoções e com essa questão de energia, né? Tá desanimada, tá para baixo. Primeira coisa, você está aplicando os 4 óbvios na tua vida? Primeira coisa. Se você não sabe quais são os 4 óbvios, que vira e mexe a gente está negligenciando, os 4 óbvios são sono, exercício físico, alimentação e hidratação. Por que eu pergunto isso? Por quê? Porque muitas pessoas ficam achando que são questões internas, né? Que é uma coisa voltada para o autoconhecimento, que você tem que ver algum trauma, tem que ressignificar e tem que buscar outras ferramentas. E na maioria dos casos, a pessoa, para ter um equilíbrio nessas questões de desânimo e de irritabilidade, ela precisa aplicar os 4 óbvios. Ela não está aplicando os 4 óbvios na vida dela. E por que os 4 óbvios são importantes, gente? Porque um corpo que não está bem nutrido, um corpo que não está com seus hormônios em dia, ele não vai estar trabalhando direito. E a tua atividade cognitiva e emocional vai ficar comprometida. Se você não está aplicando os 4 óbvios, a tua capacidade mental, cognitiva e emocional vai ficar comprometida. A gente tem uma live que eu aprofundo sobre os 4 óbvios, então depois eu recomendo que você assista para você entender mais profundamente o que cada um desses 4 óbvios faz na nossa vida, qual é a importância deles e o que você pode fazer, né, com cada um. Porque, gente, quando a gente está negligenciando o óbvio, é claro que a gente vai ficar irritada. É claro que a gente vai ficar desanimada. O nosso corpo não tem energia. O nosso corpo não tem nutrientes.
O nosso cérebro não está recebendo a quantidade de energia que ele precisa para funcionar. E o nosso centro de controle emocional está lá. Então, observe se você está faltando alguma dessas coisas. Porque pode ser que só você organizando isso, e é claro, se você não faz nenhuma dessas coisas, escolhe uma para colocar primeiro. Aí na próxima semana, você pega e acrescenta outra. Não é para virar uma maratonista. Não, e gente, não tem desculpa aqui nesse momento de pandemia. Porque tudo você pode fazer em casa. Você pode treinar em casa, você pode se alimentar direitinho em casa, beber água em casa, dormir, você dorme em casa, né, Brasil? Então, não tem desculpa de pandemia. Ai, porque eu não gosto de ir para academia. Eu quero ir para academia, eu não gosto de treinar em casa. E aí você escolhe, né? Cada um escolhe a dor que vai sentir. O prejuízo de não estar com o corpo liberando hormônios da felicidade ou o prejuízo de treinar mesmo sem gostar. E depois você vai pegando gosto, gente. Então é muito importante que a gente olhe para essa questão dos 4 óbvios, tá? Porque o corpo tem que estar nutrido, o corpo tem que estar nutrido e com os hormônios em dia. Pode ser que só você fazendo isso já te ajude nessa questão do desânimo e da irritação, beleza? Outro ponto. Você colocou aqui para mim a questão do hipotiroidismo e da dificuldade para emagrecer. Peraí que eu tô fazendo besteira, gente. Nem sei se foi. Tá aqui. Fui apoiar um negócio e fiz besteira aqui nas tecnologias. Acontece. Então, vamos lá. Colocou aqui para mim a questão do hipotiroidismo e da dificuldade para emagrecer. Pensando na decodificação mente-corpo, na medicina germânica, a dificuldade para emagrecer, ela está relacionada com conflitos de impotência e desvalorização. Levando em consideração a sua história, né? O que eu sei sobre a sua história, muito provavelmente tem muito sentimento de impotência e de valorização. Porque você está nesse impasse, né, com a questão do trabalho. Você está no impasse também de querer um relacionamento amoroso. Então, isso tudo vai te gerando um desgaste, esse sentimento de desmotivação, de desanimação e de irritação. E tem muito a ver com impotência e desvalorização. Então, pode ser que a sua dificuldade para emagrecer não seja apenas do hipotiroidismo, tá? E outra questão, algumas, né? O hipotiroidismo, gente, ele tem uma temática de conflito de separação. Pode ser que se encaixe na sua vida ou não. Só que a subtemática dele, eu acredito que se encaixa e você vai ver aí, você vai sentir se vai bater aí com você ou não, tá? Se fizer sentido, às vezes pode ser que de primeira você fale que não, mas depois você vai parar para analisar e fala, verdade, faz sentido. E por que eu digo isso? Porque eu também tenho hipotiroidismo, tá? Então vamos pegar a semântica, a temática do hipotiroidismo para depois eu fazer outras reflexões sobre isso, tá? Então o hipotiroidismo, ele tem conflito de separação envolvido com a temática de se sentir impotente em agir rápido em relação a um perigo que está vindo sobre si. É urgente em fazer alguma coisa, você está de mãos atadas e não pode fazer nada em relação à situação. Se sente inútil em algo que precisa ser feito e ninguém faz nada. Também relacionada com um medo intenso, onde você não pode agir. Pode ser que alguma dessas partezinhas faça sentido para você. Eu, quando li isso, eu falei, passada. Eu falei, gente, é a minha vida, é a minha história isso daí. Tem muito sentido. Então, faz sentido eu ter problemas na tireoide. Teve um momento, né? Eu não fiz ainda nenhum processo direcionado para a tireoide, mas
eu cheguei, depois de 10 anos, a passar alguns meses sem tomar remédio com os níveis de hormônio normais. Só que, já sabendo dessa minha característica, dessa minha tendência, e com as coisas que estavam acontecendo na minha vida, esse mesmo sentimento estava sendo despertado. E aí eu falei, certeza que na próxima vez que eu for na médica, porque eu continuei fazendo acompanhamento, né? Não negligenciei saúde, né, gente? E aí eu falei, cara, certeza que eu vou ter que voltar a tomar remédio. E voltei a tomar remédio. E outra coisa importante, a gente fica muito, eu falo a gente porque eu também tenho hipotiroidismo e conheço muitas pessoas que têm. A maioria das pessoas que têm hipotiroidismo acredita que a dificuldade para emagrecer está relacionada ao hipotireoidismo. Só que, na maioria das vezes, não é. Segundo a minha endocrinologista, com o hipotireoidismo a gente ganha no máximo 5 quilos. No máximo 5 quilos. Não é um negócio que você vai ganhar 15, 20, 30 quilos, que tem pessoas que falam que ganharam por conta disso. E vários estudos comprovam que a nossa genética, que muitas pessoas acham, né? Ah, é genético, vai ser assim pro resto da minha vida. Não. A nossa genética, ela só vai influenciar em até 15% nas demandas que a gente vai ter. O resto é comportamento. Por isso também que eu falei dos 4 óbvios. E comportamentos, gente, não só físicos, emocionais e mentais também. Porque a gente sabe que os nossos pensamentos e as nossas emoções estão afetando diretamente o nosso corpo físico. E se eles persistirem por tempo suficiente, e esse tempo suficiente pode variar de pessoa para pessoa, vai variar também de acordo com a intensidade desses pensamentos e emoções, e se ele persistir por tempo suficiente, ele causa mudanças orgânicas. Então, ele cria doenças, e cria doenças de verdade. Então, é muito importante que a gente cuide dos nossos pensamentos, das nossas emoções também. Beleza? E vamos lá, vamos continuar. Falando aí dessa questão de desânimo e de irritabilidade, primeira coisa, pensar nos 4 óbvios, tá? Se você não estiver fazendo, começa a incluir isso aí no teu dia a dia, que pode ser que já dê uma boa melhorada. Segunda nada, né, gente? Já tô crazy. Segunda nada, já falei um monte de coisa, né? Então não é segunda. Mais uma consideração. Você colocou que na tua infância foi tudo suave, apesar, né? Tipo, foi boa, apesar dos traumas de autoestima. Tenho ótimas lembranças e sei que estou no caminho para ressignificar. O que é importante a gente pegar nisso daí? Às vezes, a nossa mente, ela só traz pra gente coisas boas para mascarar as coisas ruins, né? Ela deixa mais presente as coisas boas, só que as coisas ruins são as que podem trazer mais mudanças positivas para nossa vida agora. Só que a nossa mente, como ela é dividida, né? Ela acaba deixando várias coisinhas escondidas. E é por isso que é muito importante a gente aprender sobre o funcionamento da nossa mente e a gente ter ferramentas e estratégias que acessem todas as partes da nossa mente e que ajudem a gente a ressignificar essas questões, tanto consciente quanto subconsciente. Porque é ótimo que você esteja buscando ressignificar essas coisas. Vai te ajudar demais da conta. Ressignificar é uma das coisas mais importantes do processo de autoconhecimento. Só que, lembra que a nossa mente é dividida. E quando a gente ressignifica só de forma consciente, na maioria das vezes, a gente não tem os resultados que a gente gostaria. E resolver ressignificar só de forma consciente é você ressignificar aqui, da forma que a gente está falando. É claro que é muito importante você mudar conceitos, você aprender coisas novas de forma consciente, porque a gente vive de forma consciente. Só que quem está comandando essa nossa vida consciente
é o subconsciente. E é lá que estão registrados os padrões, é lá que estão os seus traumas, as coisas que você precisa resolver. E aí, quando você fica resolvendo só de forma consciente, você continua tendo resultados negativos das coisas que continuam lá no subconsciente. Porque o consciente, gente, é só 5% da nossa mente. Se a gente sabe usar, ele é muito poderoso. Mas a gente não sabe. E aí o subconsciente fica comandando tudo. Então é muito importante que você busque estratégias, busque ferramentas para ressignificar essas questões, tanto de forma consciente quanto de forma subconsciente. E como que você pode fazer isso? Duas estratégias que eu gosto muito e que eu uso no meu método, porque, gente, eu criei o método ID justamente pensando nisso. Eu passei por alguns processos de autoconhecimento, né? Eu falo que foi toda a minha ida e vinda, os meus altos e baixos, que me tornaram a mentora de autoconhecimento que eu sou hoje e que construíram o meu método, o nosso método hoje, né? Que construíram o método ID. Por quê? Eu construí ele porque eu via as metodologias trabalhando ou só o subconsciente ou só o consciente. Só que a gente precisa, para ter resultados eficientes, para ter resultados duradouros, a gente precisa abordar as duas áreas da nossa mente. Senão, a gente não aproveita as mudanças, a gente não sabe fixar elas na nossa vida e a gente acaba ficando naquelas mudanças que duram um pouquinho e depois vão embora. A gente acha que resolveu e depois tudo volta. E um exemplo que eu geralmente dou sobre isso é o meu exemplo. Eu, Gabriela, adulta, eu jurava de pé junto que a morte do meu pai estava super bem resolvida para mim. E eu nem me atentava que eu ficava super triste, que eu tinha momentos horríveis pensando nisso, que quando estava chegando o Dia dos Pais, eu ficava na bad e eu nem sabia porque eu estava na bad. Eu passava mal fisicamente e mesmo assim eu acreditava que estava tudo muito bem resolvido. Só que eu resolver conscientemente resolve a Gabi de 2 aninhos que ficou lá, que perdeu o pai. A Gabi de 2 aninhos tinha o mesmo conhecimento, a mesma consciência que eu tenho hoje? Ela não tinha. Então ela continua machucada, ela não tinha recurso para resolver. E aí eu conscientemente, com os 5% da minha mente, eu achava que estava resolvido. Só que os outros 95% que estavam lá com a Gabi de 2 aninhos continuavam machucados, continuavam feridos. E eu continuava tendo resultados recorrentes da ferida da Gabi de 2 aninhos. Porque nela ficou registrado tristeza, abandono, raiva. E aí eu fui me tornando uma pessoa o quê? Ranzinza, estressada, insegura. Porque ela continuava machucada. Na hora que eu acessei ela, eu conversei com ela e ajudei ela a ressignificar, tudo mudou nos meus resultados de hoje. E como que eu fiz isso? Eu fiz isso com carta de perdão e com hipnoterapia. E, gente, muitas pessoas falam sobre carta do perdão. Essas são 2 estratégias para você ressignificar lá na mente subconsciente também. A carta do perdão e a hipnoterapia. E muitas pessoas falam sobre carta do perdão, só que, gente, carta do perdão, para ser eficiente, para funcionar, para te ajudar a gerar mudanças positivas na tua vida, não é simplesmente tu escrever uma carta, tu rasgar e jogar fora. Não é assim. Tem muito mais por trás. Muito mais por trás. E a hipnoterapia, ela usa a hipnose para acessar a mente subconsciente e fazer uma ressignificação lá direto na mente subconsciente, tá? E
Se vocês quiserem, não sei se vocês já tinham ouvido falar sobre essa carta, né? Mas se vocês quiserem depois, a gente pode marcar um dia para falar mais sobre a carta do perdão e até, dependendo, a gente pode combinar de fazer umas juntas. O que vocês acham depois? Se vocês quiserem, você que está aí assistindo ao vivo, você está assistindo a gravação depois, vocês me mandem mensagem se acharem que faz sentido a gente fazer uma carta do perdão juntos para eu ensinar para vocês, tintim por tintim, que tem por trás dessa carta, para que ela seja eficiente, para que ela ajude vocês de verdade verdadeira, tá bom? E também recomendo para você, mentorada do dia, que você assista a live do perdão, que está gravada, está disponível lá no YouTube, tá? Então, recomendo que você assista essa live do perdão também. Sobre as coisas que geram mais incômodo, né? A gente vai sempre buscar trazer para essa questão do desânimo e da irritação e levando em consideração essas questões físicas que você tem sentido, tá? Porque elas podem estar dando uma pista para gente do que você precisa resolver. Observa aí na tua vida sentimento de impotência, de desvalorização, se teve algum conflito de separação com essa temática, que também é de impotência, de você não se sentir capaz, de você não conseguir agir a tempo, e tudo aquilo que eu falei, beleza? Outra coisa, gente, que é muito importante, essa mentorada do dia, ela está se questionando muito, né? E o que está gerando muito desânimo nela e muita irritabilidade é essa questão de não saber aonde chegar. De não saber, como que foram as palavras aqui, ó. Me sinto confusa sem saber onde eu quero chegar. Ela tem se questionado de onde ela precisa focar profissionalmente e onde que ela pode usar o talento dela para ajudar as pessoas. E nisso daí, tem uma coisa muito importante, até que eu estava conversando com as Idetes. Porque, gente, é muito legal a gente ter todas as respostas. É muito maravilhoso. E a gente, geralmente, né, a gente é condicionada a isso. A ter que saber todas as respostas, a estar com as respostas na ponta da língua. E quando você não tem as respostas, meu Deus do céu, é um terror. Só que a nossa vida, ela não é assim. A gente não vai ter todas as respostas o tempo inteiro. Tem resposta que vai demorar a aparecer. Tem resposta que vai ser um processo até ela chegar. E a questão é justamente a gente aprender a lidar com a falta de resposta. Porque a gente não foi ensinada a aprender a lidar com a dúvida, com a incerteza. Você sempre tem que ter todas as respostas, você sempre tem que saber tudo. Só que, na verdade, o grande desafio da nossa vida é lidar com a falta de respostas. É lidar com as incertezas. É lidar com o descontrole. E é por isso que eu falo que a gente tem que assumir o descontrole da nossa vida e não o controle. Porque não tem como a gente controlar tudo. Não tem como a gente ter todas as respostas. A gente precisa aprender a lidar com a falta de respostas. Isso deixa a gente vulnerável. E aí, geralmente, a gente se retrai, a gente fica desanimada, a gente fica irritada, porque a gente quer respostas, cara. Só que não tem. Então, a gente precisa aprender a lidar com essas incertezas da vida. Gente, nunca! Onde que a gente vai ter todas as respostas? A gente não vai. E outro ponto que é importante pensar nisso é que, muitas vezes, enquanto você estiver parada, esperando as respostas para entrar em ação, nenhuma resposta vai aparecer.
Muitas das respostas na nossa vida só vão aparecer, só vão chegar na hora que a gente estiver em movimento. E aí, enquanto a gente estiver se movimentando, as respostas vão aparecendo. As respostas vão clareando. Então, tem hora que a gente tem que parar de procurar respostas. Ainda mais se forem respostas para daqui a, sei lá, 1000 quilômetros. Gente, olha primeiro para os 200 metros. Qual é o próximo passo que você tem que dar? E às vezes você está na incerteza. Você não tem certeza de se é isso. Mas se você não testar, se você não aplicar, você nunca vai saber se é isso ou se não é. Ficar parado esperando as respostas é a pior das opções. Começa a se movimentar. E aí pode ser que muitas respostas surjam. E outra coisa que muitas pessoas são céticas em relação a isso, e eu tenho experiências maravilhosas com isso, é: confia no poder da tua mente. Pergunta para o teu subconsciente. Ele vai dar um jeito de te mandar a resposta. Parece meio vida louca, né? Não é. O teu subconsciente, ele sabe de todas as coisas. De todas as coisas. É claro, não vai ser um passo de mágica, né? Eu perguntei pro meu subconsciente e agora ele já me deu a resposta. Não, pode ser que demore alguns dias. Só que coloque uma intenção positiva. Coloca uma intenção positiva e pergunta pro teu subconsciente: qual é o próximo passo? O que eu preciso fazer? Ele vai dar um jeito de te mostrar. E você esteja aberta para receber. E esteja atenta. Porque, às vezes, as respostas já estão aí, estampadas na tua cara, mas você não está vendo. Às vezes está tão perto, né? Que a gente não enxerga. E aí, na hora que a gente começa a afastar um pouquinho, a gente consegue entender. A gente consegue ler as respostas. Beleza? Próximo ponto. Ela falou sobre a questão, né, da quarentena, de estar respeitando o isolamento e não tendo contato social. E muito bem que você continua fazendo isso, né, Brasil? Porque tem gente que está achando que só porque está vacinada que já voltou ao normal. Eu nem estou vacinada ainda, né, Brasil? Mas mesmo assim, não estou voltando ao normal. Estou bonitinha dentro de casa. E parabéns por você estar fazendo isso, porque a gente tem que continuar tomando os cuidados. Mas pensando nisso, cara, o que você pode? Se pergunta, tá? O que você pode fazer para não se sentir tão isolado? O que você pode fazer para não se sentir tão isolada? Para não se sentir tão sozinha? Você já fez chamada de vídeo com seus amigos e com as suas amigas? Já pensou nisso? Talvez isso te ajude. Vê o que faz mais sentido para você. Tem algum lugar aí ao ar livre que você possa encontrar com algum amigo, com alguma amiga, claro, tomando todos os cuidados com relação ao coronavírus? Existe essa possibilidade? E outro ponto que você colocou aqui para mim é que você é filha única, tá? Isso daí me liga um alerta. Por quê? Você falou que você é filha única e que você se sente sozinho, que você tem facilidade, né, para se isolar e que está fazendo falta para você o convívio social. Então, pensa essas estratégias. Mas por que eu coloco essa questão do filha única? Você é a primeira filha da sua mãe, né? Porque você é a única, então não tem como você ser a segunda. Será que não? E é aí que eu te faço uma pergunta. Esse sentimento de estar sozinha, ele vem junto com um sentimento de vazio ou não? Porque se ele vier junto com um sentimento de vazio, a gente tem que ligar um alerta, porque ele pode indicar outras coisas.
Porque pode ser, não sei se é o caso, né, que a sua mãe tenha tido um aborto antes de você. E aí você não é primeira filha, você é segunda filha. Isso muda completamente a tua energia e tem outras questões que podem estar envolvidas que fazem você sentir esse vazio, se ele vier junto com esse sentimento de estar sozinha, tá? Então, se fizer sentido, tem mais coisa que pode estar aí por trás, que depois só a gente conferindo direitinho para conseguir ressignificar e tirar esse sentimento aí de dentro de você, tá bom? Mas se faça as perguntas. O que você pode fazer para se sentir menos sozinha? Existe alguma outra possibilidade? Porque às vezes a gente não precisa. Gente, uma frase, olha como que conforme a gente vai falando, né, as coisas vêm. Os gatilhos acontecem e o subconsciente vai mandando as informações pra gente. É muito importante a gente colocar isso daí. Foi uma frase que eu recebi do meu mentor, que a gente ia sempre para São Paulo, né? Quem não sabe, eu sou aqui de Petrópolis, no Rio, região serrana do Rio, e eu ia para Santos, para São Paulo, com muita frequência para participar dos encontros de mentoria e tudo mais, e a gente sentia falta do encontro presencial, né? Só que a frase que ele colocou para mim, ele colocou assim, num bilhetinho, no final de ano, ele colocou uma mensagem para cada mentorado. E ele colocou assim, Abaracom, que ele só me chamava de Abaracom. E aí, olha, a pessoa até se emociona, que espetáculo, minha banda, gente. Eu falei para vocês, vocês iam me ver chorando aqui. Ele colocou assim, com você, eu aprendi que não precisa estar junto para estar perto. E olha como que a gente não pode fazer isso agora. A vida não obrigou, né? Antes não era nem obrigação. Agora, às vezes ficou ruim, porque virou obrigação. Então, a gente não precisa estar necessariamente perto, fisicamente. A gente pode demonstrar de outras formas. A gente pode aprender a fazer isso de outras formas. Não chora que eu choro junto. E tá derretendo meu reboco. Pega um papel ali para mim, por favor. Gente, vida real, né, querida? Porque isso tem um significado muito importante. Muito importante. A gente pode... Me dá aqui, por favor. Obrigada. A gente pode demonstrar para as pessoas que a gente tá junto. E eu não fazia, gente, isso com força, né? Não era uma coisa que era forçada, era uma coisa que era natural. Era uma coisa que era natural. Então, se pergunte isso. O que você pode fazer para você não se sentir sozinha assim? Tá? Ai, gente. Babado, né? Babado, confusão e gritaria. A pessoa chorando. Mas quem não está se sentindo assim também aí durante essa questão da pandemia? Quem está compartilhando esse sentimento aí que essa mentorada tá, de se sentir sozinha, de estar longe, de não poder estar fisicamente com as pessoas, a gente sente. Só que a gente pode usar outras formas para amenizar isso. E a gente não precisa estar perto para estar junto. A gente não precisa, tá? Então, se pergunte isso aí, ó. Super, eu amo estar com muita gente. Eu também adoro, gente, eu não vejo a hora. Que nem com as idetes aí, Mari e minha idete, eu falo, gente, eu tô louca esperando o momento de poder fazer o nosso encontro presencial, porque eu sou do abraço quentinho, sabe? Eu sou Olaf, eu adoro um abraço gostoso. Eu gosto de estar com as pessoas. Eu não sou muito de melação, não, né, gente? Não sou muito de melação, não. Não sou muito do toque físico. Mas o abraço em si é abraço de urso, sabe? Eu gosto de abraçar. Até uma das outras coisas que o meu mentor falou para mim é que ele me marcou por causa do meu abraço.
porque na primeira vez, né, que eu participei de uma palestra dele, a gente terminou a palestra, e aí foi todo mundo cumprimentar ele, e eu abraço as pessoas, eu não sou aquela pessoa que abraça, tipo, ai, tapinha assim nas costas. Não, eu abraço com vontade, sabe? Abraço de urso mesmo. Aí, ó, isso é muito real, parece que todo mundo se afastou e com isso eu acabei me isolando também. Não vejo a hora. Cara, vá, é o que a gente está conversando aqui agora. A gente pode usar outras possibilidades. Outras possibilidades. A gente um momento que obrigou a gente a fazer isso, mas que a gente pode usar a nossa criatividade e sair e pensar um pouquinho fora da caixa, tá? Aí, ó, eu também não sou de toque físico, mas amo abraçar, apertar a mão forte, faz tanta falta. Faz muita falta. E por quê, né? Que muitas pessoas só estão valorizando isso agora que perderam. Então, também fica mais uma lição pra gente aí. Pra gente valorizar essas coisas. São coisas que parecem, às vezes, tão pequenas, mas que hoje fazem tanta falta. Tanta falta. E quando eu recebi essa foto, né, com essa frase do meu mentor dizendo que ele aprendeu comigo que não precisa estar perto para estar junto, essa questão de pandemia ainda nem existia. Só que como a gente mora em cidades diferentes, como eu fiz amizade com pessoas de tudo quanto é canto do Brasil, ele sentiu isso na minha pessoa. Então isso já era natural meu antes. E agora é uma coisa que a gente foi obrigada a fazer. Então pense outras possibilidades, beleza? E vamos lá para o próximo tópico. Esse daqui, gente, certeza que mais pessoas se identificam, né? De reclamar, de criticar, de rebater. Eu era essa pessoa. Ou se eu era. Ou mulher que estava reclamona, briguenta, rabugenta. E mesmo que não falasse, né? Eu estava construindo isso tudo dentro da minha cabeça. E às vezes era até pior. Porque tem gente que fala, né, que alivia colocar para fora. Não necessariamente. Às vezes tu tá colocando para fora, mas tá ficando tudo aí dentro. E aí não adianta nada. E também colocar para fora, dependendo do jeito que você coloca para fora, coitado das pessoas que estão em volta, né? E eu descontava nas pessoas que estavam à minha volta. Porque eu não sabia lidar com os meus pensamentos, com as minhas emoções. Então eu saía descontando em todo mundo. E não sei exatamente quais coisas que você está aí reclamando, rebatendo, criticando. Não sei quais são essas coisas, mas você diz aqui que está fazendo força, que você está lutando. Às vezes é por isso que as coisas não estão fluindo. Porque você está fazendo muita força. Muita força. E aí, que batalha é essa que você quer vencer? Porque para mim aqui não ficou muito claro. Você não está sabendo vencer essa batalha, né? De se sentir culpada e se sentir em paz. Mas por quê? Quais são as coisas, né, que você está dando problema? Está relacionado ao trabalho? Está relacionado a outras coisas? Que você falou, a você mesmo e as coisas que estão à tua volta. E aqui, você fazendo força, cara, é claro que você vai ficar esgotada. É claro. E pensando lá na questão que você falou, de problema de dificuldade de concentração, né, de memória. E qual foi a outra coisa? Cansaço mental e se esquece das coisas com facilidade. Esses também são sinais de precisar lidar com os seus pensamentos e com as suas emoções. Por quê? Você está gastando energia de forma burra. Não que você esteja fazendo isso de propósito, né? Claro. Mas você está gastando a tua energia de forma nada inteligente. A tua energia mental e emocional estão indo pelo ralo, estão se esvaindo. Então você precisa aprender a lidar
com os teus pensamentos, com as tuas emoções. E lembra sempre, quando você está reclamando, geralmente você reclama de uma coisa que você não quer. Só que pega a semântica da palavra. Reclamar. Clamar repetidas vezes. Ou seja, você está pedindo, você está clamando várias vezes por uma coisa que você não quer. E aí, você sabe que o universo, que a tua mente são que nem o gênio da lâmpada. Eles vão mandar para você o que você está pedindo. E você está pedindo várias vezes o que você não quer. Então, muito cuidado com as coisas que você está reclamando. E, claro, se observa. Por que você está reclamando tanto? Por que nada é suficiente para você? Nada tá bom para você. Porque aí também entra uma outra coisa. Às vezes a gente não percebe, mas a gente tá muito reclamona e a gente acha que as coisas que não estão boas, né? Que as coisas têm que melhorar. Só que também fica, às vezes, subentendido aí de que você, mesmo que não de forma consciente, você é muito maravilhosa e que nada tá bom para você. De que você, nossa, é inalcançável. Será que isso não pode estar acontecendo aí? Toma cuidado. Às vezes você não percebe, mas isso está acontecendo. E eu tenho muito a sensação de que quase que cai o negócio aqui, né, gente? Como que é? Negócio do Faustão? Não. Que tem... Gente, qual que é o nome do negócio do Faustão lá que é pegadinha? Não. Vídeo cacetada. Lembrei. Vídeo cacetada. Quase que temos uma vídeo cacetada aqui. Não aguento, gente. Eu tenho a sensação de que você tá sedenta por respostas. Você tá desanimada, irritada, reclamona, autocrítica e crítica com as coisas de fora, porque você está buscando a perfeição. E a gente sabe que a perfeição é uma ilusão. E enquanto a gente ficar buscando a perfeição, nada vai fluir na nossa vida. É aquela história de ser perfeita sendo imperfeita. A gente tem que aprender a lidar com isso. Gente, perfeição, na maioria das vezes, faz mal pra gente. Você ter um nível de perfeccionismo, show de bola. Show de bola. Só que se esse perfeccionismo estiver em excesso, ele vai te bloquear. Ele vai te fazer ficar parada. Ele vai te fazer sentir que nada tá bom o suficiente, que você não é bom o suficiente, que você não é capaz. Vai fazer você se sentir irritada. Vai fazer você ficar desanimada, porque você nunca alcança o que você idealiza na tua cabeça. Então observa se não é isso que está acontecendo aí com você. E começa a entender o que tem por trás dessa busca por perfeição, se fizer sentido para você. E se não tivesse feito sentido para você, eu tenho certeza que fez sentido para alguém. Porque é muito comum a gente ficar bloqueada por conta disso. E mesmo que você não estivesse percebendo isso, eu senti isso muito forte nas tuas falas. E observa, tá? E lembra, aqui, ó. Outra coisa muito importante da gente entender. Muito foi dito aqui sobre culpa, se sentir culpada, né? Gente, no autoconhecimento real, principalmente, no autoconhecimento real não existe culpa. Existe... Alguém me diz aí,
Me diz aí, Mari, Thaís, Elza, me conta aí. No autoconhecimento real não existe culpa. Existe? Me conta aí. Vamos ver se vocês estão aprendendo. No autoconhecimento real a gente trabalha a responsabilidade. É isso aí. Aqui a gente trabalha a responsabilidade. Então, muito cuidado com culpa para lá, culpa para cá. No autoconhecimento real, a gente trabalha para deixar a culpa de lado e para a gente se responsabilizar pelos nossos sentimentos, pelos nossos comportamentos, pelas nossas emoções, pela nossa vida. A gente se responsabilizar pela nossa vida. Então, não é culpa, é responsabilidade. Pega essa responsabilidade para você, porque é tua responsabilidade, cara, o que você sente, o que você pensa, o que você faz. E vamos buscar entender o que está acontecendo para esse sentimento estar aí. O que tem por trás dessa culpa? O que está fazendo você se sentir assim? E lembra que, de acordo com os teus desconfortos físicos, tem impotência e tem desvalorização? Olha como não faz sentido. Beleza? Próximo ponto. Vamos lá. Aí, ó, Marisita, que é a Minidete, quando a gente toma essa consciência, as coisas ficam mais fáceis. Com certeza. Né, Marisita? Tá sentindo aí na pele. E é muito maravilhoso, gente. Nunca vou dizer que é um processo 100% gostosinho. Não é. Às vezes é super desafiador. Mas vale a pena cada little segundinho. Cada little segundinho. Vamos lá. E você colocou aqui, ó. Se sente irritada porque se sente no mesmo lugar, se sente perdida, sem conseguir resolver as coisas. E aí eu te pergunto, além de ter se inscrito aqui na mentoria gratuita, o que mais que você está fazendo para sair do lugar? Para conseguir resolver? E te deixo algumas perguntas para você refletir. O que é importante para você? O que não pode faltar na sua vida de jeito nenhum? E qual é o próximo passo? Lembra que eu falei? Cuidado ao ficar focando nos 1000 quilômetros. Foca nos próximos 200 metros. Isso vai te deixar muito menos desanimada e irritada. Porque você foca nos 1000 quilômetros e aí, putz grila, nunca chega, nunca vai, nunca tá bom o suficiente. Você não comemora cada passo que você dá. É que nem a pessoa que quer emagrecer 20 quilos, mas não comemora cada 2 que perde, que elimina. Gente, fica pesado, fica difícil, desanimador, a gente se irrita. É claro. A gente está focando nos 1000 quilômetros e não nos próximos 200 passos. Então, experimenta usar essa estratégia. E lembra, as respostas que você quer vão vir com você se movimentando. E outra coisa, será que você está tão parada assim quanto você acha? Ou você está comparando a tua vida com a vida de outras pessoas de uma forma que essa comparação não está sendo muito legal? Inclusive, para querer ter essas respostas. Será que é você mesma que quer essas respostas? Ou você está sendo cobrada por essas respostas, ou você está se cobrando essas respostas porque você vê outras pessoas tendo essas respostas? Já tinha parado para pensar nisso? Muitas vezes, gente, a gente está tomando padrões, coisas que são importantes para as outras pessoas, como se fossem importantes para a gente. Só que, será que é realmente importante para a gente? Ou será que é isso
que está fazendo ficar dolorido. A gente querer se enquadrar, a gente querer se encaixar na vida das outras pessoas, nas coisas que são importantes para as outras pessoas, e não no que é realmente importante para mim, que faz sentido para mim, que condiz com os meus valores, com a minha personalidade, com as minhas crenças. Será que não é isso que está fazendo ser sofrido? E, na maioria das vezes, a gente está comparando o nosso bastidor com o palco da outra pessoa. E a gente não sabe o que está acontecendo no bastidor da vida dela. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É claro, né? Não quer dizer que várias pessoas sabem exatamente onde elas querem chegar, que você também precisa saber. Tem várias pessoas que falam assim, você tem que ter uma rotina, você tem que fazer as coisas com antecedência, você tem que... Nananana. Cara, eu já entendi que eu funciono melhor perto do prazo. Eu vou ficar me desgastando, querendo me encaixar no que as outras pessoas estão dizendo que é bom, só porque elas estão dizendo que é bom, sendo que eu já entendi que isso não faz bem para mim, que eu fico me forçando, que eu não fluo. E aí? Eu tenho que fazer o que é bom para mim, o que funciona para mim. E você só vai saber isso também se conhecendo. Aí, detesto rotina. Gente, eu amo rotina. Eu não gosto de monotonia. Por quê? Você ter uma rotina de fazer exercício físico 3 vezes na semana é uma coisa. Você fazer o mesmo treino 3 vezes na semana, aí já é outra coisa. Aí é chato. Pra mim. Mas tem gente que adora. Tem gente que gosta dessa previsibilidade, de saber o que vai chegar lá e o que vai fazer. De fazer sempre igual. Tudo certo. Cada um é cada um. Então, procure entender se é você mesmo que quer essas respostas ou se você está se cobrando porque você está vendo as pessoas fazendo isso também. Beleza? Porque aí, gente, é claro que a gente vai ficar irritada. É claro que a gente vai ficar desanimada. Porque a gente está fazendo uma coisa que não tem nada a ver com a gente. Você precisa entender o que faz sentido para você. Aí vai ser menos desanimador, vai ser menos irritante. Belezura? E para a gente finalizar a nossa mentoria de hoje, primeiro, se questiona se é realmente você que quer isso. Ou se você está querendo saber porque tem alguém te cobrando, ou se você está se cobrando porque você está vendo as pessoas em volta saberem essas respostas. Pegou? Reflita, se questione se esse desânimo e essa irritação não estão sendo decorrentes de você querer se encaixar em padrões, em coisas que não são suas. Que você está querendo essas respostas, porque o que mais está te incomodando é a questão profissional. Procure entender se você não está se forçando saber essas respostas porque alguém está te cobrando ela, ou porque você está se cobrando porque você vê pessoas tendo essa resposta na ponta da língua. Porque pode ser isso que está fazendo você ficar tão desanimada e tão irritada. Porque você está querendo se encaixar em uma coisa que não é natural e não é o seu jeito. E tá tudo bem. E lembra, começa a se movimentar. Escolhe um passo ou pergunta lá para o teu subconsciente e foca nos 200 metros e não nos 1000 quilômetros. E, por último, você colocou uma coisa que você quer conquistar, que é encontrar uma pessoa para ser seu companheiro amoroso. Pensando nisso, trouxe uma reflexão para você. E vale para quem aí se identificar nisso. Você quer um companheiro amoroso.
Será que tem espaço na tua vida para ele? Porque nós estamos vivendo em um mundo onde as mulheres não dão espaço para um homem na vida delas. Elas foram tão condicionadas durante a vida para ser independente, para ser autossuficiente, para se virar sozinha, que ou ela não consegue um relacionamento, ou os relacionamentos que ela consegue sempre dão merda. Não posso falar isso, né? Tem que falar M, gente. Coloca um pi. Faz isso aí para mim, produção. A produção sou eu mesmo. Ai, Jesus! Então, ai, gente, não aguento essa pessoa. Porque não pode, né? Depois dá problema. Vão me cortar aí, me derrubar, porque eu tô falando. E, gente, M, né? Corrigindo. Então. Ai, Jesus! Isso é uma das coisas que mais prejudica as mulheres a terem relacionamentos amorosos. Por quê? Elas foram tão condicionadas a serem independentes, a serem autossuficientes, a se virarem sozinhas, a entender que tem que ser feliz sozinha. E, gente, é claro que você tem que ser independente, você tem que saber se virar sozinho em muitos momentos, que você tem que saber ser feliz sozinha, só que em excesso prejudica o teu relacionamento amoroso. E aí você quer ter um relacionamento amoroso de sucesso, um relacionamento amoroso saudável, e você não consegue. Ou você não encontra um parceiro ou uma parceira, ou quando você encontra, o relacionamento não flui da forma que você gostaria. Porque você está com isso muito enraizado em você. Às vezes você nem sabe que isso está tão enraizado, mas se está acontecendo na tua vida, pode ser que seja por isso. Então já começa a se atentar e, se fez sentido, começa a abrir espaço para alguém na tua vida. Lembra, todo excesso esconde uma falta. Se fez sentido, começa a observar isso também. Se é uma coisa que é importante para você, ter um relacionamento amoroso, começa a observar se tem espaço na sua vida para uma pessoa. Belezura? Fez sentido, Brasil? Muitos papos, hein? Me contem aí se fez sentido todos esses pontos que eu trouxe para vocês. Olha quanta coisa que pode estar fazendo essa mentorada se sentir desanimada e irritada. Olha quanta coisa. E quanta coisa que ela pode aplicar na vida dela e ter resultados mais rápido do que ela imagina. Aí, ó, sempre faz sentido, você arrasa. Ai, gente, essas ideias maravilhosas. Aí, ó, Wanda, fez muito sentido. Sim, show de bola, Brasil. Lembrem, se você quiser participar e receber uma mentoria individualizada, personalizada para você, é só me mandar uma mensagem que eu te mando o link de formulário para você se inscrever e receber a sua mentoria. Belezura? E por mais que você às vezes não queira se inscrever, vem participar com a gente, porque toda mentoria, por mais que não seja direcionada para você, eu trago vários conceitos, reflexões e ferramentas que podem se aplicar na sua vida também. Belezura? Por hoje é isso. Espero que tenha feito sentido. Depois, mentorada do dia, quero seu feedback, tá bom? Me conta se fez sentido e bora assumir o descontrole da nossa vida, Brasil. Um beijo e até a próxima. Beijos!